Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, graça e paz. Deus abençoe o seu dia. Muito bom, muito bom. Amém? Graças a Deus. Estamos aqui mais um dia reunidos. Nessa manhã de terça-feira, início de ano, início de projetos, esse início de planos. É impressionante porque muita gente faz plano, para o início do ano, para um ano diferente, para ter um ano abençoado, ter um ano próspero, mas muitos já hoje, já no terceiro dia, já estão desistindo de muita coisa. E a virada de chave na nossa vida, a prosperidade, a abundância, ela só vai acontecer conforme a nossa constância. Conforme você é constante, a sua constância vai trazendo para você revelação, sabedoria, conhecimento, e você vai avançando, progredindo dia a dia, de glória em glória, rumo a alcançar os seus objetivos. E isso é muito importante. E uma das decisões que eu tomei foi de pelo menos 2 vezes na semana, ou mais, mas pelo menos 2, eu vou vir aqui e vou compartilhar com você um pouco daquilo que eu estou estudando, um pouco daquilo que eu estou aprendendo. E eu espero que seja de muito proveito, que seja muito bom para você também. Amém? Vamos orar? Dar graças a Deus nessa manhã. Respire bem fundo aí no seu lugar, na sua casa, onde você estiver. Muito bom. Respire fundo, tome fôlego, porque o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Amém? Graças a Deus. Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Nós nos rendemos ao Senhor como os filhos quando levantam as suas mãos se rendendo aos seus pais. Nos rendemos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Pai, todo-poderoso, grandioso, Rei, soberano, fiel, justo. É o Senhor. Nós te exaltamos nessa manhã porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Obrigado, Senhor, por permitir que mais um dia possamos entrar na tua presença. Possamos buscar revelação, buscar o alimento espiritual do Senhor. Por isso nós conectamos nesse momento a nossa mente à tua mente, conectamos o nosso coração ao teu coração e conectamos o nosso espírito ao teu espírito, porque queremos, Pai, receber o pão vivo, queremos receber a palavra viva, queremos receber a revelação do alto. Fala conosco nesta manhã, que nós possamos ser edificados e alimentados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então nós vamos falar aí por uns dias, na terça e na quinta, sobre a prosperidade do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro rico de ensinamento, de sabedoria, e nós podemos extrair dele lições que podem virar chaves na nossa vida e nos fazer prosperar em todas as áreas. Prosperar no casamento, prosperar na saúde, prosperar financeiramente, ministerialmente. Então, o livro de Provérbios é um livro muito bom, muito rico. Amém? Graças a Deus. Vamos começar sem mais delongas. Provérbios 1. Você que já está com a sua Bíblia aí, já vai abrindo. Hoje nós vamos compartilhar todo o capítulo 1 de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Um provérbios que foi escrito por ele. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, na verdade, todo o livro de Provérbios foi escrito por ele. Então, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento,
e bom siso para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Então aqui ele já inicia nos dando uma forma de como entendermos e adquirirmos, extrairmos sabedoria desse livro. Para entender Provérbios, a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Não se deixe seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui ele já nos adverte. Nós devemos ter temor do Senhor. E quando ele fala de temor do Senhor, não é medo do Senhor, mas um temor de respeito, sabe, de reverência, de reverenciar o Senhor, de respeitar aquilo que está sendo falado aqui. Esse é o verdadeiro temor do Senhor. É respeito e reverência, né? Reverenciar o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E ele ainda diz: os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Por que os loucos desprezam sabedoria e instrução? Porque eles querem viver do seu próprio entendimento. Os loucos são aqueles que querem viver da sua própria sabedoria, da sua própria capacidade. E é uma loucura, porque toda a nossa vida é baseada no Senhor. E aqui, ainda que foi Salomão que escreveu, mas eu tenho convicção que a inspiração desse livro é do Senhor. Ele se inspirou em Deus e escreveu esse livro. Então, nós não devemos desprezar a sabedoria que existe nesse livro. Pelo contrário, muita coisa aqui tem revelação para nós. Capítulo 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Então nós devemos ouvir as instruções. Tudo que os nossos pais aprenderam e nos ensina é muito importante. Então nós devemos ter essa capacidade de ouvir as instruções do nosso pai, porque com certeza é um homem mais vivido do que nós, viu muito mais coisa que nós, tem muito mais experiência do que nós. E é importante, né? Quando a nossa mãe nos doutrina, ou seja, a nossa mãe sempre quer o nosso bem. E a doutrina da mãe é para evitar que nós entremos em caminhos errados. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, nós seremos revestidos de graça e de glória quando nós obedecemos esses mandamentos. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consistas, Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue e espreitemos sem razão os inocentes. Ou seja, ele está falando aqui de pessoas, pecadores que maquinam, que planejam fazer coisas erradas. Traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos de sorte, de fazenda preciosa, e encheremos as nossas casas de despojo. Então aqui, quantas vezes nós recebemos propostas de fazer coisas erradas? Quantas vezes recebemos proposta de entrarmos em caminhos errados? Quantas vezes nós somos tentados por coisas ilícitas? No caso aqui ele está falando de fato de roubo, de roubar fazendas, porque na época era muitas, criação de gado, tudo, e tinha muito despojo, ou seja, muito material precioso, valioso, que tinha valor, tinha preço, e nos está incentivando a roubar. E todos os dias nós recebemos esse tipo de proposta. Muitas vezes não é para roubar, mas às vezes é para entrar num caminho rápido e fácil, que vai te trazer coisas rápidas e fáceis. E isso nós sabemos, não é sábio. Amém? Então, lançarás a tua sorte entre nós. Teremos todos
uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, né? Desvia os seus pés do caminho desses pecadores, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, né? Então, nós devemos nos manter fora do alcance desse tipo de gente, desse tipo de pessoa que se rouba, não pensa duas vezes também em derramar sangue inocente. A estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Então, ou seja, esses homens também armam ciladas contra a gente da sua própria casa, da sua própria família. Então, por isso que ele diz cilada contra o seu próprio sangue. Não tem dó, esse cara não tem piedade, esse tipo de pessoa, sabe, não tem nenhum tipo de respeito, é qualquer um. E quando você sabe que tem pessoas que agem dessa forma, é melhor não ficar nem por perto. Conselho da Bíblia: mantenha sua direção dos seus pés longe desse tipo de gente. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem, né? Então, quando você tem envolvimento com esse tipo de gente, o que acontece? Você também está tendo um laço de alma. Você está tendo um relacionamento de alma com esse tipo de pessoa. E isso vai te prender de certa forma com ela. E isso não é bom também, é muito ruim. Muito ruim. Ficar próximo, sabe? Você acaba agindo, pensando como esse tipo de pessoa. Logo você mesmo estará maquinando formas de conseguir coisas que não sejam de uma forma legal. E isso é muito ruim. Quando nós nos aproximamos, quando nós ficamos muito perto de pessoas desse jeito, a tendência é nós agirmos como eles, pensarmos como eles, termos atitudes como eles. Então a Bíblia está nos aconselhando: mantenha o seu caminho longe desse tipo de pessoa que só maquina o mal, só pensa no mal, só pensa em adquirir coisas de formas ilícitas. Amém? O convite e exortação da sabedoria. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, levantada a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às estradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Isso mesmo, a necessidade. Essa versão, essa Bíblia aqui eu não gosto muito dela. Eu gosto da que eu tenho no celular, porque eu consigo traduzir as palavras rapidamente. Mas aqui diz: até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Ou seja, até quando nós ficaremos fugindo da sabedoria? Até quando nós não vamos começar a ter a atitude de buscar conhecimento na palavra de Deus? Até quando nós vamos viver dessa forma, agindo pela nossa própria atitude, pelo nosso próprio impulso? É muito bom, sabe o que eu quero te dar um conselho agora? É muito bom quando você tem conhecimento, você aprende, né, as coisas, e é muito bom, isso é muito importante, aprendermos, tá, termos habilidades, mas quando nós unimos a nossa habilidade, o nosso conhecimento, a sabedoria que nós adquirimos com a sabedoria e o conhecimento bíblico, quando você faz essa fusão, quando você tem entendimento, sabe, de unir aquilo que você tem com aquilo que a Bíblia ensina, é explosivo. Isso é muito bom, muito revelador, sabe? Mas de toda forma eu te aconselho: permaneça no caminho da palavra de Deus.
permaneça. Os ensinamentos e a sabedoria da Bíblia, ela vai só reforçar, ela vai aumentar ainda o seu poder de conhecimento e de sabedoria. Então, convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, além da Bíblia, da palavra de Deus que está aqui escrita, que nós podemos absorver ela ainda está nos afirmando que derramará sobre nós o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e ele nos dará ainda mais palavra. O Espírito Santo, o Espírito que é incumbido de nos trazer revelação. Ele nos trará ainda mais revelação da palavra de Deus. Mas por que clamei a vós, recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Ou seja, quando a pessoa ignora, quando ela literalmente ela dá as costas pela sabedoria e pelo conhecimento que a Bíblia é rica em nos ensinar, no seu dia mau, no dia da sua tribulação, no dia da dificuldade, aqui diz que ela vai zombar de nós, ela vai rir de nós. Olha só, vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Ou seja, nesses dias ruins, a palavra do Senhor ela vai achar graça. Ela vai achar graça. Por quê? Porque ela está aqui disponível em todo o tempo para nos ensinar, para nos auxiliar, para transbordar em nós todo o seu conhecimento. Então, quando você ignora isso, quando você rejeita isso, quando você anda pelos seus próprios passos, seus próprios caminhos, o seu tombo vai ser motivo de riso. Não somente aqui a palavra de Deus quer falar da própria palavra, mas de muitos vão se escarnecer de você. E quando nós mantemos o nosso entendimento, o nosso caminhar, a nossa vida conforme a palavra de Deus, sabe? Eu quero te falar, não tem como nós tropeçarmos. A gente sempre vai viver uma vida de coerência, uma vida de bem, uma vida de linha reta, sabe? Sem se desviar ao mal. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, quando nós não temos essa revelação, quando não temos entendimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor por resposta. E muitas vezes essa resposta de Deus não vai vir naquele momento que nós estamos querendo. Porque precisa primeiramente além do arrependimento, o arrependimento que é uma mudança de conduta, você precisa se arrepender e mudar. E aí nós devemos ter essa demonstração para o Senhor, de que de fato nós estamos arrependidos e que nós queremos mudança. E a mudança, ela é uma constância. Porque nós sabemos que é muito fácil quando nós erramos, falhamos e nós somos tentados a novamente cair naquele mesmo erro. Nós somos tentados a experimentar, a fazer novamente cometer aquele mesmo erro. Então precisa ter uma constância. E nós buscaremos o Senhor sempre está pronto para nos ouvir. Mas aqui ele diz, eu não ouvirei. Por quê? Porque o nosso arrependimento tem que gerar uma mudança de conduta. E ele diz assim, portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas os que me der ouvidos habitará
seguramente estará descansado do temor do mal. Então, quando nós alinhamos a nossa vida, nós andamos conforme os conselhos da palavra, quando nós andamos conforme a direção que Deus nos dá, quando nós alinhamos a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito e andamos debaixo, sabe, da palavra de Deus, quando nós caminhamos conforme a direção que a palavra é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés. Quando nós andamos dessa forma, nós estamos tendo temor e estamos seguindo todos os conselhos do Senhor para a nossa vida. E isso é bom. Sabe, eu quero te falar hoje, se você está ouvindo essa mensagem, talvez você teve alguma revelação aqui daquilo que eu te disse, que eu estou te falando. E eu quero que você tenha mesmo, não por causa de mim, mas por causa que o Senhor quer falar com você. Então, se você tem revelação, volte-se hoje. Procure se aconselhar na Bíblia. O melhor conselheiro que nós podemos ter é o Senhor. E o Senhor nos aconselha através da sua palavra. Você já fez planos para 2023? E esses planos que você fez estão de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida? Nesses planos que você fez para 2023, você colocou que irá buscar mais sabedoria e mais conhecimento? Você vai se aconselhar com o Senhor? Porque geralmente quando nós fazemos planos, quando nós planejamos coisas, e eu nem quero falar mais aqui sobre essa questão de que fiz plano para o ano novo, o ano que se inicia. Não. Todos os dias, eu acredito, é dia de planejarmos. Todos os dias é dia de fazermos planos e colocarmos tudo diante do Senhor. E nesses planos que você faz, nesses planos que você está escrevendo como objetivos e metas, você colocou buscar mais conhecimento? Buscar mais revelação de Deus? Tem aí meta? Por exemplo, esse mês de janeiro eu vou ler o livro de Provérbios, vou ler a Bíblia, vou ler o livro de João, vou ler o livro de Efésios, sei lá, aquilo que você colocar. E eu vou extrair chaves para a minha vida, eu vou extrair sabedoria para mim. Porque colocar bens materiais, sabe, como alvo e objetivo, não é ruim, não quero falar que é ruim. Na verdade, nós devemos planejar mesmo, a Bíblia mesmo nos ensina que nós devemos fazer planos, mas nós devemos colocar nossos planos diante de Deus, porque a aprovação vem do Senhor. Mas geralmente nós não colocamos em nossos planejamentos buscar sabedoria. Às vezes você coloca lá assim, fazer um curso, um treinamento, né? Mas você coloca quantos livros você vai ler esse ano? Qual livro? Você já procurou saber qual livro que pode te trazer mais conhecimento diante daquilo que você quer? Quantas vezes você vai ler a Bíblia? Por dia? Por hora? Não sei. Quantas vezes você colocou isso, na verdade, como alvo, como objetivo? Buscar ter temor do Senhor? Buscar ter sabedoria e revelação? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque ter bens materiais, conforto, carro bom, uma casa boa, um bom salário, né? Boa renda, é muito bom e é muito gostoso. Mas isso são desejos da nossa carne. Isso são desejos da nossa carne. E quando você perde tudo isso, passa um furacão, vamos supor, um dia, e leva tudo que você tem, esse furacão ele não pode levar a sua sabedoria. E quando você constrói a sua casa na rocha, que é a sabedoria, que é a palavra de Deus, você pode um dia até perder tudo. Você pode um dia até perder tudo, mas a sabedoria que você tem, você não perde. E com essa sabedoria você pode adquirir não somente o que você perdeu, mas muito mais. Muito mais. Então, o meu conselho nessa manhã é que nós não cansemos de buscar sabedoria em Deus. Nós não cansemos de
encher o nosso coração, a nossa mente da sabedoria de Deus. Porque no dia mau, aquilo que vai nos sustentar não é a casa boa. No dia mau, o que vai te sustentar não é o seu dinheiro. No dia da angústia, o que vai te sustentar não é o seu bom carro. No dia da angústia, da dificuldade, da tribulação, a única coisa que pode te sustentar é a palavra de Deus, é a sabedoria, é o conhecimento. Isso sim é sustento. Isso sim, sabe, é algo que ninguém pode tirar de você. Podem te colocar em qualquer lugar, mas a sua sabedoria vai te colocar de volta no caminho. Pode levar tudo que você tem, mas a sua sabedoria vai fazer você adquirir tudo novamente de volta e muito mais. Podem te arrancar tudo, mas não pode arrancar de você a sabedoria que você adquire no Senhor. Por isso, eu te aconselho que em 2023 seja o ano onde você vai dobrar, pelo menos dobrar todo o conhecimento que você já tem de Deus. Que você vai se tornar uma pessoa que vai buscar conhecer mais aquilo que Deus tem para você através da palavra. Aquilo que Deus quer te ensinar. Aquilo que Deus quer te capacitar. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos transformar, o poder de nos dar mais sabedoria, o poder de nos trazer mais conhecimento, o poder de edificar o nosso caminho, o poder de transformar a nossa mente. Esse é o poder do conhecimento, esse é o poder da sabedoria. E ninguém, nada pode tirar isso de você. E através da sabedoria, através do conhecimento da palavra de Deus, você pode conquistar o que você está planejando de bens materiais e muito mais coisas. Então, o livro de Provérbios nos ensina, a primeira lição que nós aprendemos hoje, que nós devemos nos afastar dos homens maus, dos homens perversos, das pessoas que têm pensamentos mal, das pessoas que ficam o tempo todo planejando fazer o mal, sabe? Enriquecerem ilicitamente. A palavra de Provérbios hoje nos ensinou que nós devemos ter temor do Senhor e que nós devemos em todo tempo buscar sabedoria, buscar ter conhecimento, porque o Senhor sabe, como eu já disse aqui, pode tirar tudo, mas a sabedoria que Ele nos dá, que nós buscamos nele, ninguém pode tirar. E nós aprendemos aqui que quando nós não buscamos sabedoria no Senhor, na palavra de Deus, quando nós não buscamos ter conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, no dia mau nós seremos zombados. No dia ruim. Por quê? Porque você, pensa só. Um dia você adquire muitas coisas que você sonha. Só imagina. E aí, no outro, você perde tudo. Perde tudo. O que o tolo faz? O tolo vai chorar. O tolo vai entrar em depressão. O tolo vai, ficar mal muitos dias. Talvez ele nem tenha força suficiente para voltar a construir alguma coisa para ele. Ele não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque não adquiriu conhecimento. Ele conseguiu conquistar coisas de uma forma que não é baseado na palavra de Deus, que é a rocha. É por isso que tem aquele versículo, que o homem tolo firma a sua casa na areia, e quando vem a onda do mar e a tempestade, derruba. Mas o homem sábio é aquele que edifica a sua casa na rocha, que é a palavra de Deus. Então, quando nós edificamos a nossa casa, os nossos bens na rocha, pode até vir
Pode até acontecer da tempestade derrubar tudo, a onda derrubar tudo. Mas você não vai ficar lamentando, porque você tem sabedoria e conhecimento para construir tudo de novo. E construir muito mais forte e ainda muito melhor. É por isso que muitos homens ricos têm sabedoria. E eles não se importam se um dia eles perderem tudo. Porque eles sabem o caminho, têm conhecimento para poder construir tudo novamente. Então que nós possamos hoje aprender a construir a nossa vida, a termos relacionamento com Deus, termos temor do Senhor, nos afastando das pessoas que têm o caminho mau, buscando ter a sabedoria na palavra de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante. E a sabedoria, ela é tão preciosa, que quanto mais você começa a adquirir sabedoria, você não consegue contê-la só para você. A sabedoria de Deus vai fazer com que você se torne um rio de águas vivas. E você vai começar a transbordar na vida de outros. Você vai adquirir conhecimento ao ponto de querer mostrar, ensinar também às outras pessoas. Talvez o que eu estou fazendo aqui de manhã, você não entenda muita coisa do que eu falo. Talvez o que eu estou te falando aqui também, você está rejeitando. E eu te entendo, fique em paz. Fique em paz. Eu só estou transbordando para aquele que quer receber. De 100 palavras que eu falo, se você entender 1, 2 palavras, se você entender isso da parte de Deus, eu já estou satisfeito. Isso para mim já é o suficiente. Já consegui transbordar em você. Mas e você? Está transbordando o quê? Está transbordando o quê? Conhecimento próprio? Está transbordando o quê? Coisas más e ruins? O que você está transbordando? Sabe, que nós possamos ter hoje, nesse momento, esse entendimento que a Bíblia está nos ensinando, que nós devemos ter temor do Senhor. Temor, olha aqui, lá nessa parte do capítulo 4 de Provérbios 1, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios, a sua interpretação, como também a palavra dos sábios e suas adivinhações. Ou seja, os sábios têm revelação da palavra de Deus. Como é bom nós ouvirmos a sabedoria daqueles que têm revelação da palavra de Deus. Como é bom buscarmos sabedoria na palavra de Deus. Talvez você fale assim, Roberto, mas eu não tenho como sentar e ficar muito tempo com um homem de Deus me aconselhando. Eu te falo, eu tenho livros aqui, livros de homens de Deus, que escrevem também inspirados em Deus, que dão conselhos também, conforme a palavra de Deus. Isso é muito bom, isso é muito importante. Isso é buscar, ter sabedoria e revelação com pessoas que também adquiriram sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. Até quando você vai ficar levando esse casamento seu aí, sem ter a presença e a sabedoria de Deus dentro do seu casamento? Até quando você vai ficar aí, nesse trabalho, ganhando o que você ganha? Até quando você vai ficar vivendo essa vida de vício, de bebida, droga, prostituição, pornografia? Até quando você vai ficar se destruindo? Não vale a pena. Não vale a pena. Tudo isso que você faz, essas coisas erradas, esses vícios, tudo isso que você faz é só para tentar preencher um vazio dentro de você. E esse vazio só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo e tendo sabedoria da palavra de Deus. Esse vazio só pode ser preenchido por isso. Por isso que você tem vício. Por isso que existe o vício. O vício é algo que você não consegue preencher,
Porque todos os dias você quer se alimentar dele. Todo homem nasce com um vazio dentro dele. E esse vazio, ele só pode ser preenchido pela palavra de Deus, pela presença de Deus. E as pessoas, quando não têm essa sabedoria, essa revelação, esse entendimento, eles procuram preencher a sua vida, sabe com o quê? Com tantas coisas, menos com aquilo que é certo. Tentam preencher a sua vida com seus filhos, tentam preencher a sua vida com pessoas, tentam preencher sua vida com coisas erradas, com vícios. E quando ele começa a se sentir vazio novamente, ele vai correr lá para esse vício novamente. Por quê? Porque esse vazio, meu irmão, minha amada, só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo e pela vida de Deus em nós. Isso que eu estou te falando é uma revelação de sabedoria do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar o lugar que é dele dentro de você e preencher esse vazio que existe aí dentro. Comece hoje. Ah, Roberto, mas eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Mas o seu espírito entende. Você está alimentando o seu espírito e pode ter certeza, no momento certo que você precisar da palavra de Deus, ter palavra de Deus, ter revelação, o Espírito, ele vai te trazer isso na sua memória, na sua mente. A sabedoria, ela é mais preciosa que o ouro e o conhecimento mais precioso que a prata. É rico, é muito rico isso. É muito rico termos esse entendimento. É muito rico termos essa revelação de que a sabedoria, ela é muito mais preciosa que o ouro, e o conhecimento é muito mais precioso que a prata. Por quê? Porque através da sabedoria eu posso adquirir a quantidade de ouro que eu quiser. Através do conhecimento eu posso adquirir a quantidade de prata que eu quiser. Através da sabedoria e do conhecimento eu posso realizar os meus sonhos de ter a casa que eu quiser, o carro que eu quiser, o salário que eu quiser. Por isso que a sabedoria e o conhecimento é muito mais precioso do que qualquer metal, do que qualquer objeto. Porque você tendo sabedoria e conhecimento, você pode construir a sua vida do jeito que você quer e sem limite, porque você pode adquirir tudo que você tanto sonha e muito mais. E isso é importante. Muito importante. Muito importante. Comece o ano fazendo planejamento na sua vida. Não somente de colocar como alvo bens materiais, mas coloque como alvo dobrar, triplicar a sabedoria que você já tem e o conhecimento que você tem. Porque ninguém pode arrancar isso de você. E através disso você pode construir muito mais do que você sonha. Por isso que o Senhor disse que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou de tudo aquilo que nós desejamos. Porque quando nós firmamos em buscar ter revelação, sabedoria e conhecimento em Deus, sabe, essa visão limitada que nós temos, essa visão, esse sonho tão limitado que nós temos, é tão pequeno e tão pouco diante da grandeza daquilo que Deus tem para nós. Então, quando nós começamos a adquirir mais sabedoria e conhecimento, nós começamos a enxergar a grandeza de Deus. Nós começamos a entender quão grande é os sonhos de Deus para a nossa vida. Quão grande e poderoso, sabe, é aquilo que o Senhor tem guardado para nós. E você vai entender que não é ruim e não é errado, não estou falando mal dos seus sonhos, mas você vai ver quanto eles são pequenos. Ter simplesmente uma casa, ter simplesmente um bom carro, ter simplesmente um bom emprego é bom,
Mas você quer o bom ou você quer o extraordinário? O extraordinário é o que o Senhor tem para nós, é muito maior. O bom é o que nós sonhamos. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida. Tenha um dia excepcional, extraordinário. Eu abençoo a sua casa, o seu trabalho, a sua saúde, em nome de Jesus. Eu declaro que hoje será um dia que o Espírito Santo vai te trazer revelação para fazer com que você tenha desejo de buscar mais sabedoria e conhecimento. E se você não colocou no seu planejamento para 2023 buscar ter mais sabedoria e conhecimento, coloque isso. E de preferência, coloque isso como prioridade. Porque aquilo que vai te sustentar nos dias maus é a sua sabedoria. Amém? Forte abraço, beijo no seu coração. Quinta-feira estarei de volta aqui compartilhando mais um capítulo do livro de Provérbios. Tamo junto para reinar. Deixe seu like aí, compartilhe, deixe uma palavra de conhecimento no comentário. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia para você, Deus te abençoe.